Existe um castelo na Europa que não foi construído para proteger pessoas, mas sim para proteger o mundo de algo que vive no subsolo. Um lugar onde, segundo relatos antigos, criaturas aladas saíam das profundezas. Hoje, você vai conhecer o castelo de Houska e o poço do inferno que ele esconde. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir desafia a lógica e alimenta os pesadelos mais antigos da humanidade. Bem no coração da República Tcheca, ergue-se uma fortaleza medieval que parece completamente fora de lugar. O castelo de Houska está isolado. Ele não fica perto de nenhuma fronteira importante, não guarda rotas comerciais vitais e, de forma ainda mais estranha, não tem fontes de água potável, vilas próximas ou qualquer razão lógica para sua construção. É um enigma arquitetônico, uma fortaleza no meio do nada. Então, por que alguém construiria um castelo tão robusto em um local tão inútil? A resposta é tão simples quanto aterrorizante: para tampar um buraco, um poço profundo, escuro e inexplicável, conhecido pelos habitantes antigos como a porta para o inferno. Vamos voltar ao século XIII. A vida na Boêmia medieval já era difícil, mas para os moradores perto da região de Houska, algo muito mais sinistro começou a acontecer. Eles começaram a relatar fenômenos que desafiavam a compreensão humana. Tudo vinha de uma fenda profunda na rocha, um buraco que parecia não ter fundo. As lendas locais, transmitidas de geração em geração, diziam que criaturas deformadas, híbridos bizarros, metade homem, metade animal, rastejavam para fora dessa abertura durante a noite, aterrorizando as vilas e sequestrando o gado. E não parava por aí. As histórias mais assustadoras falavam de seres com asas negras, como demônios ou gárgulas vivas, subindo dos subterrâneos em bandos, trazendo consigo um fedor de enxofre e um ar de pura maldade. A população entrou em pânico. O medo se espalhou como uma praga, e as pessoas acreditavam que o próprio inferno havia encontrado uma saída para o nosso mundo. Diante do desespero e do terror crescente, os nobres da região, liderados pelo rei Otakar II, tomaram uma decisão drástica, uma que mudaria a história daquela terra para sempre. Eles decidiriam selar o poço, e para garantir que a vedação fosse permanente e inabalável, eles construíram um castelo inteiro em cima dele. Uma fortaleza não para manter inimigos fora, mas para manter algo terrível dentro. Quando você analisa a arquitetura do castelo de Houska, a verdade se torna arrepiante. Cada detalhe, cada parede, cada janela parece ter sido projetada com um único propósito: conter algo que estava tentando sair. As fortificações, por exemplo, são invertidas. As ameias e posições de arqueiros são voltadas para o pátio interno, para dentro, como se estivessem se preparando para um ataque vindo de baixo, do próprio castelo. As janelas, em sua maioria, são falsas. São apenas entalhes na pedra, sem vidro ou aberturas reais, inúteis para defesa ou iluminação. As paredes externas são espessas, mas não possuem a função militar que se esperaria de uma fortaleza daquela época. Elas não protegem nada de valor. Elas apenas cercam o pátio central. E o ponto mais crucial de todos, a capela do castelo. Ela foi construída com uma precisão assustadora, exatamente sobre o local onde o poço infernal foi selado. Os afrescos nas paredes da capela retratam cenas de batalhas entre anjos e demônios, com uma ênfase particular na derrota do mal. É como se a própria estrutura religiosa fosse usada como um selo espiritual final. As escrituras antigas da região são diretas. Aqui o mal foi trancado. O poço original, a fonte de todo o terror, foi supostamente preenchido com terra e entulho, e depois selado com enormes lajes de pedra. Mas o que era exatamente aquele buraco? Pesquisadores modernos que usaram equipamentos geofísicos afirmam que a abertura parece ser uma anomalia.
é muito mais profunda do que qualquer formação geológica normal da região. Alguns testes sugerem que a fenda continua por uma distância desconhecida na crosta terrestre. O fundo jamais foi encontrado. As lendas sobre o poço ficam ainda mais sombrias. Dizem que antes de selá-lo, o rei ofereceu perdão a um prisioneiro condenado à morte. A condição era simples. Ele seria baixado por uma corda até o fundo do poço e relataria o que viu. O homem aceitou. Ele foi baixado na escuridão, mas poucos segundos depois, gritos de puro terror ecoaram das profundezas. Quando os guardas o puxaram de volta, o homem estava irreconhecível. Seu cabelo tinha ficado branco, seu rosto enrugado como o de um ancião. Ele havia envelhecido décadas em questão de minutos. Balbuciando incoerentemente, ele morreu poucos dias depois, sem conseguir descrever o que viu. E mesmo com o poço selado há séculos, a estranheza de Houska nunca desapareceu completamente. Visitantes, funcionários e até mesmo os guardas noturnos relatam uma série de fenômenos inexplicáveis. Sons estranhos vindos do chão da capela são comuns. Batidas rítmicas, lamentos abafados e um som perturbador descrito como asas de couro arranhando a pedra. Dentro da capela, se você olhar de perto as paredes perto do altar, encontrará marcas que parecem ter sido feitas por garras, arranhões profundos no gesso e na pedra, como se algo estivesse tentando sair. Pesquisadores de paranormalidade que visitam o local frequentemente relatam sentir uma energia opressiva. Sensações de náuseas, vertigem súbita e uma paranoia constante de estar sendo observado por algo invisível são relatos recorrentes. Equipes de investigação já gravaram vozes e ruídos inexplicáveis nos porões e na capela, fenômenos que eles chamam de evidências de uma presença inteligente e malevolente. Hoje, o castelo de Houska está aberto ao turismo. Você pode caminhar por seus pátios, admirar sua arquitetura sinistra e sentir a atmosfera pesada que paira sobre o lugar. Mas há um detalhe importante: nem todas as áreas podem ser acessadas pelo público. A sala exata sobre o poço selado é geralmente fechada. Corredores nos níveis inferiores foram permanentemente selados com tijolos. E as entradas subterrâneas, que poderiam levar a cavernas ou túneis sob o castelo, estão bloqueadas. Oficialmente, os guardiões do patrimônio afirmam que essas restrições são por questões de segurança estrutural, para proteger os visitantes de áreas instáveis. Mas os moradores locais contam uma história diferente. Eles sussurram que as áreas são mantidas trancadas por um motivo muito mais antigo, para impedir que alguém, por curiosidade ou malícia, tente reabrir o que foi selado com tanto esforço há tantos séculos. O medo não é que o castelo desabe, mas que a porta se abra novamente. O castelo de Houska não é um destino proibido por leis governamentais ou decretos oficiais. É um lugar proibido pelo medo, um medo ancestral, gravado na pedra e na memória coletiva da região. O medo de que algo muito antigo, muito poderoso e muito perigoso ainda esteja vivo, esperando pacientemente sob as fundações do castelo. A fortaleza não é apenas uma atração turística. Para muitos, ela ainda cumpre sua função original. É uma prisão. Uma sentinela de pedra que guarda uma passagem que nunca deveria ter existido. E é por isso que este lugar sombrio e enigmático entra para a nossa lista de destinos proibidos. Agora, a pergunta final é para você. Se tivesse a oportunidade, a chance de estar na capela de Houska, com as lajes de pedra a seus pés, você ousaria olhar para dentro do poço do inferno se ele fosse aberto? Ou você acredita que o melhor a fazer é deixar o castelo continuar fazendo o trabalho para o qual foi criado? Manter o mal trancado? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você faria. Se gostou dessa viagem ao desconhecido, deixe seu like.
Se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios e ative o sininho. Obrigado por assistir e até o próximo Destino Proibido.